Você sabia que uma oscilação sutil de potássio no paciente renal crônico pode ser a diferença entre a estabilidade clínica e uma parada cardiorrespiratória em questão de minutos? Seja muito bem-vindo ao podcast da ANP Conhecimento em Saúde, o seu espaço de atualização e prática clínica baseada em evidências. Essa abertura, olha, traz exatamente aquele nível de urgência e de impacto clínico que a gente precisa para a nossa imersão de hoje. A missão dessa nossa análise profunda é entregar tipo uma verdadeira aula prática mesmo, sabe? Com certeza, é algo muito focado. Desenhada especificamente para médicos, enfermeiros, intensivistas, todo mundo que assume a linha de frente do ecossistema de saúde. Nosso foco hoje é desvendar os labirintos do manejo hidroeletrolítico na disfunção renal, de forma bem mecânica e fisiológica. Sim, e mergulhar nos dados daquelas diretrizes mais atualizadas, né? Nefrologia. A gente quer entender como antecipar essas crises que são, na maioria das vezes, super silenciosas e garantir a segurança do paciente ali na beira do leito. Bom, o que torna essa discussão tão crítica, eu diria, é que a margem de erro terapêutico no paciente com disfunção renal é assustadoramente estreita, sabe? Verdade. A homeostase, aquele equilíbrio fino do meio interno, entra em colapso. Só que não é um colapso passivo. O corpo adota umas medidas desesperadas e, muitas vezes, destrutivas. Para tentar manter uma ilusão de normalidade, né? Perfeito, uma ilusão nos exames de sangue. Então, compreender o como e o porquê dessas medidas é exatamente o que separa uma intervenção que salva vidas de uma conduta iatrogênica. Nossa, sim. E para visualizar isso, eu costumava pensar nos rins como, tipo, uma simples estação de tratamento de água filtrando o lixo do corpo. Mas lendo as fontes para a nossa discussão de hoje, me parece que a analogia mais correta seria comparar o rim a um algoritmo de trading financeiro de altíssima frequência. Olha, essa é uma analogia fantástica. Né? Porque, enquanto está tudo bem, ele faz milhares de microajustes por segundo para manter a economia do corpo estável. Mas quando a taxa de filtração glomerular, a TFG, começa a cair, esse algoritmo simplesmente enlouquecer. Pois é, ele surta. Ele começa a fazer umas negociações muito agressivas, liquidando ativos vitais só para manter os números ali da superfície parecendo normais. Essa visão do algoritmo enlouquecido captura muito, mas muito bem a fisiopatologia. Vamos olhar de perto o que acontece quando a TFG cai abaixo de 60 ml por minuto. E, principalmente, quando despenca abaixo de 15. Tá, e o que quebra primeiro nesse ponto? Uma das primeiras propriedades brilhantes que o rim perde é a flexibilidade de concentrar ou diluir a urina. A osmolaridade urinária fica fixa. Fixa. Sim, travada ali entre 300 a 320 miliosmoles por quilo, o que é quase idêntica do plasma sanguíneo. Peraí, vamos traduzir isso para a mecânica lá do néfron. Se a osmolaridade fica travada e idêntica à do sangue, isso significa que os túbulos renais simplesmente desistiram de trabalhar. Na prática é quase isso mesmo. A urina que sai é tipo, basicamente um plasma filtrado sem nenhum refinamento. Exato. Os túbulos perdem aquela capacidade de gerar o gradiente osmótico na medula renal, sabe? Então, se entra 1 litro extra de água pura no corpo, o rim saudável diluiria a urina ao máximo para expulsar essa água toda sem perder sódio. Lógico, para manter o balanço. Mas o rim doente não consegue fazer isso. Ele urina sempre na mesma concentração fixa. O sistema fica totalmente rígido. E é aí que o tal algoritmo que você mencionou entra em pânico. E causa aquele efeito dominó, né? Sim, um efeito dominó que, a longo prazo, destrói a própria estrutura óssea do paciente. Olha, eu quero muito desempacotar esse efeito dominó estrutural com você. As fontes que a gente analisou falam bastante sobre o fósforo e o cálcio. Como é que exatamente uma falha na filtração de líquidos acaba destruindo o osso de um paciente que está deitado lá na UTI? Bom, tudo começa com a retenção do fósforo. A filtração cai e o fósforo começa a se acumular no sangue. Tá. E o corpo humano, assim, ele tem uma aversão evolutiva ao fósforo alto.
Sabe por quê? Porque ele precipita junto com o cálcio e acaba calcificando os tecidos moles. Nossa, incluindo os vasos sanguíneos e o próprio coração, certo? Exatamente. Então, para evitar isso, as células ósseas começam a secretar um hormônio chamado FGF-23, que é o fator de crescimento de fibroblasto 23. Ok, e o que esse hormônio faz? A ordem dele para o rim é muito clara. Jogue o fósforo fora a qualquer custo. Ah, entendi. Então, o osso tenta, de certa forma, ajudar o rim a resolver o problema. Mas onde que essa ajuda dá errado? É que o custo dessa ajuda é altíssimo. O FGF-23 força a excreção de fósforo, mas ele tem um efeito colateral grave. Ele inibe aquela enzima renal que produz o calcitriol. Que é a forma ativa da vitamina D. Exatamente. E sem a vitamina D ativa, o intestino simplesmente para de absorver o cálcio que vem da dieta. Conclusão, o cálcio no sangue despenca. Uau! E a gente sabe que o corpo jamais aceitaria um cálcio baixo de forma passiva, porque, sem cálcio não tem contração do miocárdio, não tem sinapse neurológica. Não tem nada, o paciente pararia de respirar. Aí a bomba relógio ativa outro sistema. Exato. Aí entra o próximo negociador agressivo daquele nosso algoritmo, as glândulas paratireoides. Elas detectam essa hipocalcemia e disparam o hormônio paratireoidiano, o PTH. O famoso PTH. Isso. O PTH olha para os ossos, que são o grande banco de cálcio do corpo, e começa a sacar esse cálcio de forma muito violenta para jogar na corrente sanguínea. Como se fosse um saque emergencial que quebra a conta do banco. Perfeito. Em médio e longo prazo, isso gera a osteodistrofia renal. O paciente desenvolve uma doença óssea severa e, ironicamente, fica com os vasos sanguíneos calcificados, como se fossem tubos de pedra. E pensar que tudo isso começou com uma simples queda na filtração do fósforo. É fascinante, mas também aterrorizante ver o corpo sacrificar a própria estrutura física para manter a química do sangue viável ali na margem. É um instinto de sobrevivência imediatista, digamos assim. E sabendo que essa guerra química está acontecendo de forma silenciosa, o grande desafio na beira do leito é como flagrar isso tudo antes que o paciente chegue ao colapso total. O que as diretrizes sugerem que a equipe médica faça para se antecipar? Olha, a palavra-chave aí é diagnóstico sindrômico precoce e usando biomarcadores que não mintam pra gente. Que não mintam. Como assim, a creatinina mente? Porque ela é um marcador universal, né? Ela é. Mas a creatinina carrega armadilhas muito perigosas, sabe? Ela depende da massa muscular do indivíduo. Pensa no perfil clássico de uma UTI. São pacientes idosos, acamados, muitas vezes sarcopênicos. A produção basal de creatinina deles já é muito, mas muito baixa por natureza. Nossa, eu sempre vi a creatinina como o padrão ouro incontestável. Tipo a luz de injeção eletrônica do rim. Pois é. Mas o que você está dizendo é que, por exemplo, numa avó de 80 anos pesando 45 quilos, uma creatinina que parece super normal no papel pode estar, na verdade, mascarando uma falência renal aguda super grave? Essa é exatamente a grande armadilha. E é por isso que as diretrizes mais modernas têm dado um destaque imenso à cistatina C. A cistatina C. Sim, diferente da creatinina, a cistatina C é uma proteína que é produzida por todas as células nucleadas do corpo a uma taxa constante. Ela não se importa nem um pouco se o paciente é um fisiculturista hipertrofiado ou um idoso sarcopênico. Ela é muito mais isenta, então. Totalmente. Ela sobe muito mais rápido quando a filtração cai, e isso permite que a equipe ajuste doses de drogas nefrotóxicas dias antes de a creatinina sequer começar a se mover no exame. Fantástico. E além do sangue, o monitoramento físico também ganha um peso gigante nos critérios do CADIGO, não é? O débito urinário? Com certeza, o débito urinário é a resposta em tempo real do rim. O CADIGO define que um débito inferior a 0,5 mililitros por quilo por hora, durante um período de 6 horas... Não é só desidratação, né? Exato. Não é só um sinal de desidratação. É a definição formal e clínica de lesão renal aguda. Flagrar essa janela de tempo permite correções milimétricas, tipo pequenos ajustes de fluidos que mudam radicalmente o desfecho da mortalidade intra-hospitalar. Se este conteúdo está agregando valor à sua prática, aproveite agora para curtir este episódio e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização.
Bom, voltando a essa janela de oportunidade que a gente comentou. A gente sabe que, infelizmente, nas salas de emergência, a prevenção muitas vezes já falhou, não é? Sim, muitas vezes o paciente já chega numa fase crítica. Ele já chega lá no limite da prancha. E se a gente está falando de colapso de mecanismos, a gente precisa falar do terror de todo intensivista. A emergência da hipercalemia, o potássio elevado. O grande vilão silencioso. Eu confesso que, assim, instintivamente, se eu vejo um eletrólito causando risco iminente de morte, meu cérebro grita, tire isso do corpo o mais rápido possível. É o reflexo natural, né? Total. Da diurético, resina, correr para diálise. Mas por que a literatura foca tanto em não fazer isso como o primeiro passo? Porque se a equipe focar em simplesmente retirar o potássio como a primeira medida, o paciente entra em parada cardíaca muito antes do diurético sequer começar a fazer algum efeito. Bom, O manejo da hipercalemia é um verdadeiro jogo de xadrez contra o tempo. Veja bem, o potássio dita o potencial de repouso da membrana das células cardíacas. Pensa na célula do miocárdio como se fosse um arco e flecha. um arco e flecha, tá, explica isso. A diferença entre a carga elétrica de dentro e a carga de fora da célula é exatamente o que mantém a corda do arco esticada, pronta para o disparo elétrico. Ah, entendi. Então, quando o potássio acumula muito do lado de fora, lá no sangue, ele empurra essa diferença de carga para baixo. Isso, A corda do arco perde a tensão, né? Fica frouxa. exatamente. E com isso, o coração fica perigosamente perto de disparar sozinho e de forma totalmente caótica. E é isso que a gente vê no monitor de eletrocardiograma, o ECG. Aquelas alterações clássicas, quais são as primeiras a aparecer? A primeira alteração que surge é a onda T apiculada. Ela fica alta, simétrica e pontiaguda, sabe? Parecendo o topo de uma barraca de acampamento. Certo. Depois, o átrio para de conduzir direito, então a onda P achata ou até desaparece completamente do traçado. E por fim, o complexo QRS, que é o grande disparo do ventrículo, começa a se alargar. E se não intervir, Se esse QRS se alargar a ponto de se fundir com a onda T, a gente tem o temido padrão de onda senoidal, que é o prelúdio imediato da fibrilação ventricular e da morte. e é exatamente nesse momento limite que entra a estrela do protocolo de urgência, não é? O gluconato de cálcio, a 10%. Ele mesmo, o salvador da pátria. Mas olha, o ponto mais contraintuitivo aqui para mim é que injetar cálcio na veia não muda a quantidade de potássio no sangue em absolutamente nada, né? Como que ele salva a vida do paciente, então? É que o cálcio age mudando uma matemática da membrana celular. Lembra do nosso arco e flecha? Lembra a corda frouxa? Então, se o potássio alto deixou o ponto de disparo elétrico super instável e fácil demais de ser engatilhado, o cálcio entra lá e eleva o potencial limiar. Ele cria uma barreira. Sim, ele essencialmente constrói um muro muito mais alto para o disparo elétrico acontecer. Ele estabiliza a membrana do miocárdio, blindando o coração contra as arritmias letais. Incrível. E como é feito na prática? Administramos de 10 a 20 mililitros bem lentamente, em cerca de 2 a 3 minutos. O efeito é meio que mágico, sabe? Começa quase instantaneamente. Ufa! Mas tem um problema, dura pouco. Apenas uns 30 a 60 minutos. É uma ponte. Tipo, a gente compra uma horinha de vida para o paciente, né? Exatamente, é tempo ganho. E agora, com o coração devidamente blindado, a gente ainda tem aquele mar de potássio rodando no sangue. O próximo passo, lógico, pelo que entendi, é empurrar esse potássio para um lugar onde ele não irrite o coração. Jogar ele para dentro do cofre da célula. Como que as soluções polarizantes fazem essa mágica acontecer? Fusão de insulina regular acompanhada de glicose. E olha, a glicose está ali puramente para impedir que o paciente tenha uma hipoglicemia fatal, tá? É um escudo para a insulina. Isso. O verdadeiro ator principal é a insulina. Ela se liga aos receptores da membrana celular e hiperativa a bomba de sódio e potássio ATPase. Ah, a bomba ATPase. Sim, essa bomba funciona tipo um aspirador de pó super potente. Ela começa a sugar avidamente o potássio do sangue e prende ele lá dentro no meio intracelular. E as diretrizes sugerem que a gente também pode usar os beta-2 agonistas inalatórios, né?
tipo o salbutamol, que a gente usa muito para asma, com esse mesmo propósito. Com certeza. Os receptores beta-2, principalmente lá no músculo esquelético, também ativam essa mesma bomba ATPase. Usar as duas terapias em conjunto tem um efeito aditivo excelente. Muito bom. E só depois de blindar o coração com o cálcio e esconder o potássio dentro das células com a insulina e o salbutamol, é que a equipe vai finalmente focar no terceiro passo, que é remover o potássio do corpo fisicamente, né? Isso aí. Aí sim entramos com os diuréticos de alça ou as resinas de troca gastrointestinal, que vão se ligar ao potássio nas fezes, ou ainda, naqueles casos refratários, a diálise. A gente viu como o corpo tenta desesperadamente esconder as cargas elétricas para ganhar tempo. Mas o rim não gerencia só os íons e as cargas. Ele gerencia a própria água, onde toda essa química está boiando, né? Com toda certeza, a água é o veículo de tudo. O que nos leva a outra face desse colapso, os distúrbios do sódio. Quando o problema não é mais a carga elétrica na membrana, mas sim a pressão física da água destruindo as células. É uma dinâmica muito bruta. Sim, e tem uma analogia bem comum para a hiponatremia, que é o sódio baixo no sangue. Dizem que quando um cano de água congela no inverno, se a gente tentar descongelar jogando água fervente rápido demais, o choque térmico faz o cano estourar na hora. Excelente analogia. O manejo do sódio lá no cérebro segue exatamente essa mesma física implacável, não é? Sim, e a física por trás disso ilustra um dos quadros mais trágicos e, francamente, mais evitáveis de toda a medicina intensiva. Como assim evitável? Na hiponatremia crônica, o sangue do paciente fica muito diluído, com pouquíssimo sódio. E pela lei básica da osmose, a água sempre tenta fugir de onde está mais diluído para onde está mais concentrado, certo? Certo. Em busca de equilíbrio. Então, essa água excessiva tenta invadir as células do cérebro. E para não inchar até explodir e acabar sendo esmagado contra a caixa craniana, os neurônios realizam uma manobra de sobrevivência simplesmente incrível. O que eles fazem? Eles expulsam as suas próprias partículas, os chamados osmoles idiogênicos, e outros eletrólitos para fora de si mesmos. Espera, eles se esvaziam de propósito só para igualar as pressões? Exatamente isso. Eles criam um novo ponto de equilíbrio. O cérebro se acostuma a viver e funcionar naquele ambiente de sódio baixo. O novo normal dele muda completamente. Uau! Então, o corpo se adapta. Se adapta. Agora, a tragédia acontece se a equipe médica entra afobada com uma solução salina hipertônica 3% e corrige esse sódio no sangue rápido demais. Mas o cano estourando, o sangue volta a ficar subitamente super concentrado, né? Isso. E a água que estava lá dentro dos neurônios adaptados é sugada violentamente para fora. As células cerebrais encolhem de forma tão abrupta que a estrutura física das bainhas de mielina que encapam os nervos ali no tronco cerebral é literalmente rasgada. Destruída. É a temida mielinólise pontina central. E, nossa, a literatura é muito clara sobre as sequelas neurológicas disso. Pode causar a síndrome do encarceramento, onde o paciente fica totalmente paralisado, capaz de mover apenas os olhos, mas com a consciência totalmente preservada lá dentro. É um quadro aterrador. É um pesadelo absoluto. É por isso que o rigor técnico aqui não tem qualquer margem de negociação. A regra de ouro, que é descrita exaustivamente nas fontes, é clara correção do sódio não deve ultrapassar de 8 a 10 miliequivalentes por litro num período de 24 horas. Tem que ser no freio de mão. Sim, a equipe precisa dosar o sódio a cada 2 ou 3 horas religiosamente. É uma correção feita a conta-gotas mesmo. Curiosamente, alguns trials recentes como Salsa 2 exploraram o uso de bolos rápidos e intermitentes ao invés daquela infusão contínua lenta. E eles mostraram perfis de segurança até melhores por evitar supercorreção acidental. Olha só, menos risco de errar a mão na bomba de infusão. Exato, mas o teto de 8 a 10 em 24 horas continua sendo a lei fundamental e imutável. Tá, a gente falou da falta de sódio. Mas e quando o desastre não é apenas a concentração do sódio, mas a pura sobrecarga de volume físico? Aquele paciente anúrico que está, literalmente se afogando nos próprios fluidos ali na UTI. A temida hipervolemia. Isso.
Aí entra a restrição hídrica e os diuréticos de alça pesados, como a furosemida. Mas as fontes que a gente leu trazem uma ferramenta de predição muito interessante, chamada teste de estresse com furosemida. Ah, sim. E deixa eu ver se eu entendi a lógica disso, porque a mecânica celular por trás desse teste me parece muito brilhante. Como ele funciona na prática e o que ele diz pra gente. Em resumo, é uma forma prática de perguntar para o rim: ainda tem alguém vivo aí dentro operando as máquinas? Gostei dessa definição. A gente administra uma dose alta, em bolos mesmo, de 1 a 1,5 miligramas por quilo de furosemida. E a furosemida tem um caminho árduo. Ela precisa chegar lá no túbulo proximal, ser secretada ativamente para dentro da luz do túbulo e viajar até a alça de Henle. Que é onde a mágica acontece. Lá ela se liga a uma estrutura chamada simporte sódio-potássio 2-cloros. Ela bloqueia esse transportador, impedindo que o sal seja reabsorvido de volta para o sangue. E isso, por osmose, puxa um monte de água para formar a urina. Ou seja, para a droga funcionar e fazer efeito, ela precisa que todo esse maquinário celular esteja ativo e vivo. Se o túbulo já sofreu uma necrose tubular aguda e irreversível, é como colocar uma chave numa fechadura que já está toda derretida por dentro. Exatamente isso. Não acontece nada. Mas por que as diretrizes falam no corte específico de 200 mililitros? O que esse volume exato grita para a equipe médica? Esse volume de 200 mililitros acumulados nas 2 horas após o estresse é o limiar de viabilidade que foi provado em grandes estudos clínicos. Entendi. Se o paciente urinar menos que isso depois daquela dose cavalar, significa que a densidade de néfrons funcionais colapsou ao nível em que a medicação simplesmente perdeu a sua utilidade. O maquinário está efetivamente morto ou em uma hibernação profunda e irreversível a curto prazo. É a refratariedade clínica instalada. Exato. É o fim da linha para as medidas farmacológicas conservadoras. Tipo quando os diuréticos lavam os túbulos e não geram urina nenhuma, quando o cálcio e a insulina já não dão conta das ondas avassaladoras do potássio. O corpo entrou em falência total das defesas. Nesse momento, o suporte artificial não é mais uma opção terapêutica, né? É um resgate obrigatório. Quais são as fronteiras inegociáveis que indicam o início da diálise de urgência para salvar a vida desse paciente? Porque a gente sempre tenta buscar uma brecha com medicações, mas imagino que, nesse ponto, não há brecha nenhuma. Não há brecha. Nenhuma mesmo. Os critérios de urgência dialítica, que já são super consolidados nos consensos internacionais, focam puramente no risco de morte iminente. Quais são os principais? O primeiro e mais assustador é a hipercalemia refratária. Isso é, se o potássio continua subindo e causando instabilidade no ECG, mesmo depois da gente ter feito todas aquelas medidas máximas que discutimos agora há pouco. Claro. Se o cálcio e a insulina já não seguram. Exato. O segundo critério absoluto é a hipervolemia severa. Aquela sobrecarga de volume brutal causando edema agudo de pulmão que não responde mais a diuréticos. O paciente está literalmente sufocando na própria água. Terrível. E a gente tem também a acidose metabólica grave no meio disso, né? Aquele estado em que o pH do sangue cai tanto que os receptores dos vasos sanguíneos começam a ignorar a noradrenalina que a equipe da UTI está infundindo para manter a pressão. Nossa, muito bem lembrada. A acidose grave paralisa totalmente a ação das drogas vasoativas. O paciente choca e não responde. E por fim, nós temos as complicações diretas e tóxicas da uremia. Tipo o quê? Como a encefalopatia urêmica e, criticamente, a pericardite urêmica. A ureia, absurdamente alta no sangue, acaba inflamando as membranas que envolvem o coração. E se houver um derrame pericárdico e, na sequência, um tamponamento cardíaco, o coração simplesmente para de bater porque não tem mais espaço físico para se expandir dentro do peito. Uma falha puramente mecânica causada por um erro químico? Exato. Então, ater-se com rigor a essas indicações e prescrever a terapia renal substitutiva no momento exato, sem atrasos, é o grande pilar da segurança avançada em nefrologia intensiva. A vigilância contínua e a intervenção milimétrica nos distúrbios hidroeletrolíticos não apenas protegem a função residual, mas são a barreira definitiva entre a vida e a morte do paciente renal grave.
É, sem dúvida, uma engenharia fisiológica muito complexa que exige um controle e um domínio absoluto por parte da equipe médica. E, sabe, considerando toda essa montanha-russa química que a gente desvendou hoje, eu queria deixar aqui uma provocação para a gente pensar no futuro. Manda. Se a gente viu mecanicamente como o cérebro rasga suas próprias bainhas de mielina e incha com aquelas flutuações de sódio, e como a rede elétrica do coração é tão severamente perturbada pelo potássio, qual será o real impacto silencioso, sabe? A longo prazo daquelas micro-oscilações hidroeletrolíticas diárias na função cognitiva e no declínio neurológico geral de pacientes que sobrevivem e convivem com a doença renal crônica por anos a fio. É uma pergunta fantástica. É uma área fascinante para estudos contínuos, com certeza. Obrigado pela sua companhia hoje. Para continuar aprofundando seus conhecimentos com os melhores especialistas, ouça os outros podcasts da NP Conhecimento em Saúde. Até o próximo episódio.